Olá, estamos de volta ao vivo com a AgroTeams 2021, a maior feira agrotecnológica do norte do Brasil e também a primeira 100% virtual. Tem muita gente do país inteiro acompanhando a gente. Vamos ver alguns comentários? A Rita Batista diz o seguinte: temos muito para potencializar a nossa culinária via turismo. Com certeza, hein, Rita? A Aurenilde Abreu manda um recado para a Malena. Malena que acabou de sair daqui com a gente. Malena Mota, maravilhosa, profissional incrível. Concordo, viu? E a Ignai Piscicultura Sustentável. Olha só, ela diz o seguinte: que maravilha de divulgação cultural. Parabéns, quero levar esses kits para os meus amigos do mundo inteiro. É isso aí, vamos aí divulgar e levar o sabor curraleiro do Tocantins para todo o país. Bom, falando de conhecimento, 32 horas seguidas de transmissão e muito conhecimento, a gente vai para um novo painel. Olha só, gente, vocês já ouviram falar em carne carbono neutro, a chamada CCN? É uma marca conceito, parametrizável e auditável, que visa atestar a carne bovina produzida em sistema de integração do tipo silvopastoril, união pecuária e floresta ou agrosilvopastoril, lavoura, pecuária e floresta. E para a gente falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o pessoal, o executivo, o diretor executivo da Seagro, UDR, está também acompanhando a gente via internet o Roberto Giolo de Almeida, pesquisador da Embrapa, gado de corte, o Guilherme Milhomem, Boa Esperança, agronegócio, o Matheus Leal, extensionista rural do Rural Teams. E também está aqui com a gente o Pedro Henrique, que está aqui no estúdio, o Pedro Henrique Rezende, de Alcântara, analista da Embrapa, Pesca e Aquicultura. DR, é com você, fica à vontade para comandar. Bom, boa tarde a todos. Retomamos a AgroTeams. Mais uma vez agradecer a participação de todos, especialmente os agricultores e colaboradores do evento. Falar de um tema também muito importante agora, né? A parte da carne de carbono neutro. Para uns é algo novo, para outros, como os pesquisadores, já trabalham há algum tempo, experiências interessantes em outro estado. Temos alguma coisa já começando por aqui, né, Pedro? Já aquecendo os motores para entrar por lá. Então eu quero comentar aqui o meu amigo Pedro, da Embrapa, Aquicultura e Pesca, o Roberto Giolo, da Embrapa, nosso amigo Guilherme e colega Matheus aí do Rural Teams. Bom, Roberto, eu vou passar para você, nós estamos aí com um tempo curto para um tema tão importante, para você falar para nós um pouco da carne de carbono neutro, da plataforma que está engajado toda essa diretriz da carne de carbono neutro, como ela foi concebida, como é o contrato de parceria, se é que existe, como é que isso pode colaborar ou agregar valor no produto ao agricultor, se tem um nicho de mercado específico, por que surgiu isso? Está com você a palavra. Ok, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite da Seagro e participar aqui com vocês da AgroTeams 2021. Dizer que eu participei do ano passado também. Ano passado a gente apresentou a carne carbono neutro que seria lançada em agosto, né, de 2020. E esse ano eu estou aqui de novo e já vou contar para vocês que nesse segundo semestre vamos lançar então a carne baixo carbono, né, como estratégia, como uma das estratégias da plataforma que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Queria cumprimentar então a todos que estão aqui presentes, o secretário executivo, o meu colega Pedro aí da Embrapa, o Matheus da Rural Teams e o Guilherme da Boa Esperança. Bem, então a ideia de contar um pouco para vocês sobre a plataforma pecuária de baixo carbono, né, de baixa emissão de carbono, que é, na verdade, uma grande rede de pesquisa capitaneada pela Embrapa e também por instituições parceiras, que tem o objetivo, então, de desenvolvimento de sistemas e, no caso específico, de marcas, conceito, que vão delimitar selos de certificação para produtos, no caso da pecuária, né? Então, nós começamos o ano passado com a carne carbono neutro, que já vinha sido estudada e desenvolvida desde 2012, né, os seus conceitos, as suas diretrizes,
e que culminou, então, no seu lançamento em 2020, em parceria com a Marfrig. Com relação à carne baixo carbono, os estudos iniciaram em 2018, né, e, como eu disse, essa marca, então, essa nova marca deve ser lançada no mercado no segundo semestre desse ano. Então, assim, o foco, né, dessa rede de pesquisa é desenvolver, então, protocolos que tragam, então, uma valorização para o produto pecuário, né? No caso, nós estamos começando com a carne, né? Carne carbono neutro e agora carne baixo carbono, mas a perspectiva dessa rede de pesquisa é o desenvolvimento de protocolos para outros produtos da pecuária de corte, como, por exemplo, o bezerro carbono neutro, o couro carbono neutro e uma outra marca de sistemas com árvores nativas, que se chama carbono nativo, né? Ou seja, essas outras também serão desenvolvidas aí no horizonte de 2021 até 2025. A perspectiva, então, como eu disse, é valorizar o produto, né? Então, nós já tivemos aí nas palestras anteriores sendo mostrado que o Brasil já tem uma grande área aí de adoção com sistemas de integração, ou mesmo com grandes áreas que foram de pastagens recuperadas, né, na perspectiva de uma agricultura de baixa emissão de carbono, né? Entretanto, nós não tínhamos algo que valorizasse prontamente o produto. Então, essa foi a ideia, né, do desenvolvimento dessas marcas, não é? Que estão valorizando diretamente o produto carne. Obviamente que esses produtos são produzidos em um contexto de um sistema de produção. No caso da carne carbono neutro, são sistemas de produção que contemplem o componente florestal, né, onde o componente florestal é que vai absorver esse carbono e neutralizar, então, as emissões dos animais. E agora, com esse novo selo, a carne baixo carbono, o foco, na verdade, é o manejo adequado do solo, né, para que esse solo, então, bem manejado, seja capaz, então, também de reduzir essas emissões dos sistemas de produção, produzindo, então, um produto de melhor qualidade e mais valorizado no mercado, né? Então, esse que é o contexto da ideia dessas marcas. E, obviamente, para isso é necessário, então, foi necessário o desenvolvimento de um protocolo. O protocolo nada mais é do que uma série de requisitos que o produtor deve adotar em sua propriedade, né? De modo geral, são boas práticas agropecuárias, tanto para o manejo dos animais, o manejo do pasto e o manejo do solo, no caso do CCN também o manejo das árvores, né? De modo que esses requisitos sendo adotados e monitorados durante todo o processo produtivo, ele possa ser então avaliado por uma certificadora independente e com isso os animais também são rastreados, né? E dessa forma, então, nós temos condições de atestar que aquela carne, né, tem, sim, um grande papel, no caso, para a mitigação de impactos ambientais, né? A gente está falando somente de gases de efeito estufa, mas, na verdade, isso é muito mais amplo, né? Porque os sistemas que emitem menos carbono são aqueles mais eficientes, que causam menos impacto ambiental e, consequentemente, trazem um maior retorno econômico para o produtor. Então, grosso modo, é essa a ideia dessa rede de pesquisa. Como eu disse, nós temos até o momento 2 protocolos desenvolvidos, né, e a perspectiva de outros para o futuro. Chama a atenção que outras cadeias também já se antenaram a essa demanda, né, por produtos certificados, né, como a soja, né, a soja em abril agora desse ano já lançou o programa Soja Baixo. Temos o leite em processo de andamento aí e também o café, né, dentre outras que já têm iniciativas. Do ponto de vista do produtor, então, uma perspectiva de usação do seu produto, no caso carne, né? Falar um pouquinho da parte mais técnica aqui. O protocolo diz respeito somente à fase de recria e terminação, né? Então, os animais tem uns requisitos para a entrada dos animais no sistema, que é em torno de 10 meses, e os animais devem ser abatidos com até 30 meses de idade, né? E, obviamente, seguindo-se os parâmetros ou os requisitos do protocolo.
Lembrando que o protocolo tem uma série de requisitos para o frigorífico também, né? A adoção de boas práticas no recebimento dos animais, com relação ao bem-estar animal, e no abate e no processamento da carcaça e da carne. Grosso modo era isso, eu fico à disposição, então, né, para algum questionamento que se fizer necessário. Obrigado. Guilherme, nós estamos agora com o famoso nome Boi China, né? O Roberto Giolo acabou de falar aí sobre boi com 30 meses, 24 meses, então nós estamos aí com o famoso Boi China, que na verdade nada mais é do que tecnologias agregadas que está permitindo a redução da idade de abate dos animais, e isso é uma demanda mundial, né? Pela qualidade e pelo tempo que esse animal fica em campo produzindo carbono. Então, só por aí a gente já tem uma redução de carbono também. Colocamos aí agora a carne carbono neutro e carne baixo carbono. Baixo carbono. Eu queria que você comentasse para nós a diferença básica um do outro, se está só no componente floresta, e de que forma que isso pode agregar valor para o produtor rural. Oi, boa tarde a todos, boa tarde aos participantes aí, Pedro Alcântara da Embrapa, Roberto Giolo, é realmente uma grande satisfação estar com todos aqui, tá? Sou da SEAGRO, Matheus Leal da Rural Teams, tá? Com relação a carne carbono neutro, com relação a forma de produzir os animais, a gente tem percebido uma grande mudança, mudança de pensamento por parte dos produtores rurais, onde tem acontecido aí diversas inserções tecnológicas nos sistemas, né? E quando a gente parte talvez para outros componentes, vamos colocar extratos arbóreos, enfim, aí já inicia uma outra etapa de tecnologia, né? A gente precisa, logicamente, pensando na parte do componente florestal dentro do sistema, a gente precisa de entendimentos acerca de como comercializar o produto depois, né? Mas por parte aí, vamos pôr, por parte do animal saindo mais jovem, a gente tem visto, acompanhado propriedades rurais aí, onde o ciclo de produção tem sido muito mais acelerado, né? Os produtores rurais aí têm abatido animais aí com 18 meses, com 20 meses, com 21 meses, isso a pasto, né? Só com manejos corretos, com manejos onde tem favorecido aí uma maior produtividade e uma produção mais acelerada. E aí, dessa forma, igual o Roberto falou agora há pouco, os animais eles tendem a depositar menos carbono, vamos dizer assim, ou emitir menos carbono para o ambiente, porque eles estão ali fazendo passando menos tempo na área e convertendo bem mais a alimentação, né? Então estão sendo mais eficientes aí no que se diz respeito ao processo produtivo, né? Então a gente tem percebido aí por parte dos produtores que até a gente tem passado por acréscimo de valores de área, a gente tem passado por umas diversas situações que o produtor tem percebido, a gente tem atuado na ponta, a gente tem percebido, o Matheus pode falar muito bem sobre isso também, mas nós temos percebido aí que os produtores têm tá vendo essa necessidade de aumento de produtividade. Então esse é o gatilho aí para que as coisas tendem a ser mais tecnificadas nos processos produtivos. Matheus, você como extensionista do meu querido Rural Teams, que eu sei que vocês foram pioneiros aí nas implantação das URTs juntamente com a Embrapa, né? Tem uma grande experiência no ABC Corte também, né? Eu sei que você está aí, como o colega Guilherme falou, com o pé no campo, medindo a intensidade que o produtor está disposto a entrar, de que forma que ele está intensificando, avaliando e reajustando, né? Na medida que é necessário, porque a gente sabe que cada propriedade ela tem suas particularidades, ela tem
a sua condução de gestão diferente, que tudo implica nos resultados. E eu queria um feedback seu sobre a importância das capacitações que vem por parte da Embrapa nesse processo, nessa metodologia, como também da assistência técnica continuada, a disseminação dessa tecnologia através dos RTs. Como é que você avalia isso? Eu queria um feedback de você nesse sentido. Muito boa tarde aí a todos os clientes do evento, né? O Pedro, o DR, o meu amigo Guilherme aí e o Giolo, que é uma grande referência também no assunto. Bom, é basicamente isso que o Guilherme acabou de falar, né? Eu acho que a gente concorda muito com ele nesse sentido. Estamos vivendo aí um momento de divisor de águas dentro da pecuária, né? Onde o próprio sistema está obrigando ao produtor a adotar a tecnologia, né? Por conta de vários fatores, ação do custo do fator terra, né? Que obriga a atividade a ter competitividade com outras modalidades de exploração, né? Então, era difícil imaginar a gente comparar o faturamento de uma área sob a pecuária extensiva, tradicionalista, e a agricultura que a gente tem hoje em dia, né? E dentro das URTs a gente consegue enxergar que essa competitividade, né, que a pecuária dentro de um sistema intensivo, ela pode ser tão, ou até muitas vezes, mais rentável do que a produção de grãos, por exemplo. E se a gente conseguir trabalhar com um componente de grãos, já que somos um país aí abençoado, estamos aqui sob os trópicos, né? Então nos sobra a temperatura, a luminosidade, disponibilidade hídrica aí para a gente conseguir produzir até 3 safras por ano. A gente consegue agregar muito, né? E diferencial e trazer a pecuária para um nível de competitividade para essas outras atividades. Aí, em relação ao suporte que a gente tem, né, da Embrapa, acho que traz uma tranquilidade muito grande para o técnico, para o produtor, né? Afinal, a gente está falando aí, talvez, da maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, então nos tranquiliza muito, né? Passa essa confiança para a gente, para o produtor, né? Ele se sente mais à vontade para adotar essa tecnologia, e acho que fica bem mais fácil a gente trabalhar assim, né? E com isso a gente construir aí junto a verticalização dessa produção e buscando cada vez mais eficiência, né? Hoje a gente sabe que o mercado exige muito esse cuidado, essa eficiência de utilização dos recursos ambientais e o Plano ABC sintetiza tudo isso perfeitamente. Acho que é mais ou menos por aí. Pedro, nós temos aqui não é bem um dilema, mas algo salutar, que é a entrada do grão no estado do Tocantins, né? Isso despertou no pecuarista a necessidade de melhorar sua rentabilidade na atividade dele, do contrário ele vai perder espaço para o grão, né? Nós estamos vendo aí então talvez um dos 2 maiores indicadores da pecuária, se a gente pudesse condensar tudo em 2, nós teríamos a quantidade de animal por hectare ou a quantidade de arrobas produzidas por hectare, para poder fazer um comparativo, qual que é a lucratividade ou a rentabilidade da pecuária e comparar com o grão. Então nós temos aí alguns nichos de mercado que vem surgindo, né? Eu vejo que além da sustentabilidade, a carne de carbono neutro ou de baixo carbono, ela pode se tornar um nicho de mercado, atender uma exigência, uma demanda que o mercado está colocando. E eu queria que você colocasse para o público que está nos assistindo, falar um pouco do ABC Corte, como é que está sendo o acompanhamento dessas URTs, como é que você vê dentro do ABC Corte uma oportunidade da gente aproveitar e entrar aí na carne de baixo carbono, de maneira geral, fazer suas considerações sobre essa plataforma. Bom, boa tarde, DR, Guilherme, Roberto Giolo, nosso colega lá de Campo Grande, da Embrapa Gado de Corte, Matheus, do Rural Teams. Gostei do seu cenário, viu, Matheus? Com todos os certificados aí, os prêmios do ABC Corte aí na parede. Muito legal. Bom, DR, você pintou um cenário aí que a gente tem vivido realmente nos últimos anos, né? A gente vem passando por um processo, os meninos já citaram,
de valorização das áreas aqui no nosso estado, né? A agricultura está expandindo e normalmente expande nas melhores áreas, a pecuária acaba migrando e ficando com as áreas marginais. Mas uma oportunidade muito grande que existe, né, dentro desse contexto é, obviamente, a integração dessas duas atividades, a chegada da agricultura aqui no Tocantins, o aumento dessa área plantada do Tocantins é muito interessante para a pecuária, porque nós também nos alimentamos dos produtos da agricultura, dos subprodutos da agricultura. Da mesma forma, conseguimos utilizar a mesma área, né, para as duas atividades, num sistema de integração lavoura-pecuária. Então, existem todas essas oportunidades. Mas mais interessante ainda é que, no nível de produtividade que nós temos hoje, DR, a gente tem possibilidade de expandir a nossa produção sem precisar abrir novas áreas e podendo, inclusive, ceder muita área para a agricultura. Então, a simples adoção de algumas tecnologias básicas de produção, elas permitem a gente tranquilamente aí dobrar, triplicar a produtividade média aqui do nosso estado. E o projeto ABC Corte, ele vem nesse sentido, né? A gente está aqui nesse painel falando de duas ações, né, que envolvem Embrapa e vários parceiros, então a plataforma Pecuária de Baixo Carbono e o projeto ABC Corte, que é um projeto que é conduzido aqui no estado do Tocantins, também com algumas ações no sudeste do Pará e no nordeste do Mato Grosso, ainda não tão robustas como a gente gostaria, né, como a gente vai buscar aí no futuro. Porém, esse projeto ele foca na atualização tecnológica de consultores e extensionistas rurais, porque a gente acredita que esses são os principais agentes da transformação no campo, eles que conseguem estimular o produtor, conduzir o produtor nesse processo. Obviamente que o produtor também acaba agregando muito para esses profissionais, né? Também no nível de exigência, no nível das cobranças. Então, eu digo que a assistência técnica ela é uma mola propulsora que leva todo mundo para frente. Quando ela é contínua, como você citou, então, isso é fantástico. Então, tudo isso a gente busca dentro do projeto. Então, a gente promove essa atualização tecnológica, traz o que tem de mais recente, e aí, dentro de um recorte tecnológico, que visa a intensificação da produção de carne a pasto, né? Então, a gente vem com um tripé tecnológico voltado para a correção e adubação do solo, manejo do pastejo, né? A forma com que a gente colhe essa forragem produzida, e a suplementação a pasto, né? E como um componente transversal a questão de gestão, porque não dá para pensar em adotar esse tipo de tecnologia sem gerir. Aí depois o Guilherme, o Matheus podem falar mais a respeito disso também, a importância desse componente. Então a gente promove essa atualização, mas esse consultor que vem e esse extensionista que vem trabalhar conosco, ele também tem um compromisso com esse projeto, né? A gente, na verdade, eu falo sempre, o projeto ABC Corte é um projeto de inovação. A inovação, ela pressupõe a adoção da tecnologia. Então, como que nós vamos fazer para o produtor adotar? A gente precisa, né, formar uma rede de referência nesse estado, né, de referências, né, onde o produtor que está pensando em investir, ele possa se apoiar, DR. Então, ele possa buscar uma informação validada, não uma informação que foi gerada no campo experimental ou muitas vezes em outra região. Então, ele vai buscar um produtor que já está produzindo, que gerou os indicadores dentro do seu sistema de produção, sem nenhum tipo de artificialismo, sem nenhum tipo de artifício que altere aqueles dados, né, num processo em que a gente vem auditando essas informações. Então, cada técnico, para que isso aconteça, cada técnico tem que implantar uma chamada unidade de referência tecnológica. Tá? Esse é o compromisso desse pessoal que entra no projeto. Então, o Matheus é um técnico certificado do projeto, o Guilherme, depois a gente vai mostrar aqui a nossa rede atual, mas esse é o compromisso deles. Então, por meio disso, Giolo, hoje a gente tem uma rede aí, a gente está monitorando 61 sistemas rotacionados intensivos no Tocantins, nessa safra, né? A gente chama esses sistemas de URTs, né? E com expectativa aí, pelo histórico que a gente tem, de fechar dados de pelo menos 50%. Desses sistemas. Nas 3 primeiras safras, a gente já monitorou 35 sistemas dessa natureza. Eu gostaria de pedir o pessoal para abrir a imagem 1, para a gente falar um pouquinho, se você me permite, DR, sobre os dados, né, os dados médios aí obtidos nessas 3 primeiras safras, né. O trabalho começou na safra 17 e 18, onde a gente acompanhou 6 módulos rotacionados, safra 18 e 19, 10 módulos rotacionados, e na 19 e 20, 19 módulos rotacionados, totalizando aí
esse total de 35 RTs, né? Em média, o sistema é um sistema voltado para o período das águas, certo, DR? Então, agora, dentro do projeto, a gente está trazendo esse componente de uma estratégia de seca de uma forma um pouco mais intensiva, né? Vamos começar a monitorar isso também, porque foi demanda dos produtores. À medida que você aumenta a rentabilidade, a produtividade, você acaba provocando essa questão na seca, se torna um problema maior, né? Bom, mas tem sido utilizado por 180 dias, dose de N em torno de 120 quilos por hectare ano, e temos obtido uma taxa de lotação média nessas 3 safras de 4 As por hectare, com ganho de peso de 750 gramas em média, produtividade média de 25 arrobas por hectare ano, mas a gente já verificou produtividades acima de 60 arrobas por hectare ano, em sequeiro acima de 50 arrobas por hectare ano, então a gente vê que tem um potencial bem maior e as margens são margens competitivas, né? Obviamente tem influência aí do mercado de uma safra para outra, né? Mas são margens competitivas, que é o que você me perguntou, com as outras opções de uso do solo. Então isso que é muito importante para a gente. E já caminhando para o final da minha fala, eu queria só pedir para abrir a imagem 2, como que a gente tem feito isso? Então, a demanda que chega, o produtor que vê esses dados, tem interesse, procura a Embrapa, ele é direcionado para essa rede de consultores que são certificados pela Embrapa. Eles passaram pelo menos 1 ano com a Embrapa, monitorando e conduzindo esses sistemas e geraram esses indicadores, atendendo todos os critérios do programa. Então, eu não vou nominar, porque são muitos, são 15 consultores, mas está aí a lista para quem quiser depois pegar os contatos. Além disso, a gente tem mais profissionais que estão conosco, que estão em processo de certificação nessa safra, né, que são nossos parceiros. Também não dá para nominar todo mundo, o nosso tempo é curto. Se quiser já pode, por favor, tirar dessa tela. E tem sido dessa forma, DR, que a gente tem tentado dar a nossa contribuição para o aumento da rentabilidade da pecuária do Tocantins, mostrando que é viável você intensificar, é viável você trabalhar com tecnologia, e esse protocolo ele é perfeitamente sim adequado ao protocolo carne baixo carbono, que vai ser lançado no segundo semestre, então tem tudo a ver os 2 assuntos que estão em pauta aqui. Obrigado, Pedro. Bom, nós estamos falando que o sistema ABC Corte, ou essa modalidade, vamos dizer assim, ela é composta de um time, né? Nós temos o pesquisador que desenvolveu a tecnologia, que passou o treinamento para os nossos extensionistas, e o próprio produtor rural que usa dessa tecnologia. Então, falando para os produtores rurais, a gente precisa ter essa sequência, a gente precisa recorrer à assistência técnica para ver qual a tecnologia e para que eu tenha essa assistência técnica dentro da minha propriedade e levantar qual que é o melhor caminho a seguir, porque nem sempre do meu vizinho é o meu, não é isso, Pedro? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação do meu cenário, da minha propriedade, porque a tecnificação, nós estamos falando isso desde de manhã, a tecnificação é o caminho, é a estratégia para a gente converter mais produto em menos áreas, né? Eu quero agradecer a participação dos nossos colegas extensionistas, do pesquisador professor Giolo, do Pedro da Embrapa, que está sempre junto com a gente. E Pedro, como que você vê, já finalizando, a carne de baixo carbono no Tocantins? Porque a gente tem uma dificuldade aqui do componente floresta, né, para o escoamento da produção. Mas existe algum pensamento, alguma pesquisa sobre utilizando espécies nativas do Tocantins para compensar isso? Por exemplo, nós temos áreas da produção de pastagem que ela nunca foi lavoura, ela tem uma certa quantidade de árvores. Eu inserir um outro componente ou aumentar esse componente para eu trabalhar e acessar essa tecnologia? Perfeito, DR. Então, o protocolo carne baixo carbono vai contemplar o trabalho que a gente tem feito, porque tanto a integração lavoura-pecuária quanto os pastos bem manejados, né? Na verdade, o foco no solo bem manejado, como o Giolo colocou, eles estão enquadrados. Quando a gente vai para o carne carbono neutro, de fato, aqui no Tocantins, a gente tem regiões que a gente tem dificuldade de escoar esse componente florestal, exceto pelo norte do estado, que a gente tem uma proximidade com algumas indústrias que processam o eucalipto, né? Então, essa questão das nativas, né, está dentro do pacote que o Giolo comentou, né, que é exatamente a carne carbono nativo. Então, vai ser um protocolo específico que vai ser desenvolvido até 2025, DR, e que vai contemplar esse tipo de sistema com espécies nativas. Então, fica por enquanto como uma perspectiva, né, para a gente, mas considerando aí o CCN e o CBC, né, que eram expectativas também até pouco tempo e agora são realidade. E, na verdade, a gente viu que não é nicho, né Giolo? Na verdade,
o consumo está sendo até mais interno do que lá fora, como a gente imaginava, né, desse produto. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter em breve também esse protocolo rodando aqui no Tocantins também. Bom, agradecer a todos, falar para os nossos que estão acompanhando a gente aí pela internet. Continue conosco. Retorno agora para a Kézia. Um abraço. Obrigada, DR. Obrigada, Pedro, e a todos os que participaram via internet. Obrigada pelos esclarecimentos. Antes da gente ir para o intervalo, tem um recadinho aqui importante. Olha só, de hoje até a próxima sexta-feira, vão ter 100 animais de diversos municípios do estado. Eles vão estar expostos no Shopping de Animais Virtual, da Pecuarista Central Leilões. O comprador terá a oportunidade de fazer o lance no animal de interesse, viu? E adquirir excelentes espécies. Olha só, se você quer saber mais sobre esse assunto, se quiser entrar nesse leilão, fazer algum lance, basta você falar com o seu Nicolau. Vou te passar o celular dele, anota aí. É o 63 99911 9872. Agora sim a gente vai para um breve intervalo e volta já já.